Fala, galera que vai fazer o concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje, nesse aulão de véspera, é trabalhar com vocês os principais pontos que a PR4 vem abordando com questões da banca e de bancas correlatas. Então, venham comigo, pessoal. Vamos nessa. Lembrando o conteúdo programático do concurso, que traz Windows e Linux, Microsoft Office e LibreOffice voltado para edição de textos e planilhas, ou seja, Word, Writer, Excel e Calc, conceitos de internet, intranet e extranet, noções básicas de tecnologias, ferramentas e aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet, noções de segurança da informação e proteção. Governo eletrônico, conceitos objetivos e serviços, conceitos básicos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação, correio eletrônico, gestão de processos e documentos eletrônicos. Então, vamos nessa, galera. Vamos cair dentro. Bora. Primeira questão, uma questão de planilhas. Com relação ao uso de planilhas eletrônicas, considere o seguinte trecho de uma planilha no arquivo contas.xlsx. Criado utilizando seu aplicativo Microsoft Excel em português. Considerando-se que a célula B6 está selecionada, B6, aponte o valor que será mostrado na célula C6, caso sejam executadas as operações em sequência. Usar as teclas de atalho Ctrl+C, selecionar C6 e teclar Enter. Bom, o que ele fez? Ele copiou a fórmula contida em B6 para a direita. Isso vai incrementar as colunas das fórmulas. Sempre que a fórmula é copiada e colada, ela tende a sofrer um ajuste. Então, copiar da coluna B para a coluna C aumenta uma letra em cada referência contida na fórmula. Logo, a fórmula em C6 trará igual a soma, abre parênteses, onde era A1 vai virar B1, ponto e vírgula. Cifrão A, cifrão 3, essa é uma referência absoluta, então ela não vai sofrer variação, porque o A3 está congelado. O A4 vai virar B4, o A5 vai virar B5. Aí a gente fechou a primeira função. Mas a soma C, que é uma soma condicional, onde o intervalo vai mudar de A1 até A5 para B1 até B5. Maior que 10. Maior que 10. Menos cifrão C, cifrão 1. Esse cifrão C, cifrão 1, não vai variar. Legal. Então, vejamos. Soma B1. Quem é B1? É 10. A3. Quem é A3? É 13. B4, 3. E B5, 15. 10 com 13, 23. Com 3, 26. 26, 31, 41. Então, essa soma vai dar 41. Legal. 41 mais o soma C de B1 até B5, o que é maior que 10. O que eu vou fazer agora? No intervalo da coluna B, de B1 até B5, quem é maior que 10? 10 é igual a 10, não vai entrar. Entra o 18 e entra o 15 na soma, que dá 33. Por enquanto vai ficar 41 mais 33. Menos C1, que é 14. Menos 14. 41 mais 33 vai dar 74. Menos 14 é igual a 60. Então, o gabarito da questão é letra A de alfa. Essa é uma questão da última prova. Agora que a gente relembrou o assunto, referência relativa, absoluta, mista, vamos fazer uma questão da FGV parecida. Vamos embora. E agora? Considere uma planilha que teve a fórmula igual
A3 mais cifrão B34 digitada na célula D10. Então, D10 é igual a A3 mais cifrão B34. Esse cifrão B congelou o B. Todas estão com B congelado. Não adiantou nada. A fórmula foi copiada e colada, então ela vai ser ajustada. Foi copiada e colada de D10 para F5. O que aconteceu aqui? Ó? Aumentou 2 colunas e diminuiu 5 linhas. Então, eu vou ter que pegar essas referências e incrementar ou decrementar de acordo com a quantidade de colunas e linhas que foram deslocadas entre a origem e o destino. Tá? A coluna A mais 2 vira a coluna C. O 3 menos 5 vira menos 2. Qual o problema? Essa referência não existe. Então, isso vai trazer o erro ref na fórmula, onde o gabarito é letra A. Não existe uma célula com esse endereço C-2. O cifrão B vai continuar cifrão B e o 34 menos 5 vai virar 29. Então, gabarito letra A de alfa. Professor, eu não conheço isso. É um tipo de erro. Existem vários tipos de erro no Excel. No Excel, a gente vai ter o erro ref, para referência inválida. A gente vai ter o erro valor, quando a gente tem um operando ou um operador inválido para um determinado tipo de operação. A gente vai ter o erro nome, quando a fórmula traz algum nome inválido, seja no nome da função. A gente tem o erro div zero. Eu não posso ter um número dividido por zero. A gente tem o erro num. A gente tem o erro nulo. São muitos os tipos de erro. Ref, valor, nome. Tem o erro não disponível, que é muito característico da função procv. Proch, procx, proc. Então, aqui eu tenho tipos de erro. Todos os tipos de erro começam com uma tralha. Hashtag tralha é o nome desse caractere. Jogo da velha. E é possível que apareça um monte de jogo da velha. Aí, pessoal, está sendo indicado que o número é grande demais para aparecer na célula. Nesse caso, é só a gente aumentar a largura da coluna. É uma mensagem de erro, vamos colocar, fácil de ser resolvida, né? Aumenta a largura da coluna, ele exibe o conteúdo corretamente. Legal. O gabarito, então, ficou letra A. Vamos para a próxima. Próxima. A célula A3 de uma planilha que está sendo elaborada no Excel em sua configuração padrão A3 possui a expressão matemática cifrão A, cifrão 1 mais A2. A fórmula, né, pessoal? Cifrão A, cifrão 1 é uma referência absoluta. Nunca vai poder variar. Jamais. Onde tem um cifrão, congela. Cifrão A, cifrão 1 congelou o A e congelou 1. Então, as alternativas de B e D são horrorosas. Caso a célula 3 seja selecionada por meio de um clique com o botão principal do mouse, então recortada e colada, qual vai ser o conteúdo da célula B3? Aí, a gente tem uma pegadinha importante para a prova. Esse tipo de pegadinha cai em prova do NCE há 20 anos. Então, a PR4 ela pode trazer esse assunto que caiu esse ano na VUNESP. Sempre que recortar e colar, não muda nada. A fórmula só muda quando ela é copiada. Então, recortou e colou, não muda nada. Olha aí. Cifrão A1 mais A2, gabarito letra E. Se ele tivesse copiado para a célula B3, aí eu teria cifrão A, cifrão 1, mais B2, né? Porque houve um incremento de uma coluna. Mas isso é se copiado. Quando for recortado, não muda nada. Fica igual o enunciado. Ok? Vamos que vamos. Tomara que caia. No contexto das planilhas eletrônicas, analise a fórmula a seguir. Igual a B cifrão 2 mais cifrão C3. Considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha
contendo a fórmula acima tenha sido copiada e colada na célula localizada na terceira coluna da 10ª linha. Bom, considere que a célula localizada na primeira coluna da primeira linha, A1, tem a fórmula igual a B cifrão 2 mais cifrão C3. E ela foi copiada e colada, então ela vai sofrer um ajuste para a célula localizada na terceira coluna, que é a coluna C, na 10ª linha, C10. O que vai acontecer? Vai aumentar 2 letras e 9 linhas. Onde é B vai virar D, o cifrão 2 vai continuar sendo cifrão 2, cifrão C vai continuar sendo cifrão C, 3 mais 9, 12. D2 mais C12. Então, gabarito aí, letra B de bravo. Beleza? Esse assunto é um assunto muito propenso a cair. Não perca esse ponto. Legal. Agora, outro tema interessante é você compreender a diferença entre maior e máximo. A função máximo, ela retorna o maior de todos. Então, se eu colocar aqui de A1 até D2, ele vai me retornar que o maior de todos é o 8. A função maior, ela difere da função máximo porque ela permite que você especifique qual a posição do maior que você quer. Esse 3 indica que ele quer o terceiro maior. Toda vez que você vir a função maior, haverá um intervalo e um número depois. Esse número depois indica a posição do maior. Se tiver o número 1 é primeiro, se tiver o número 2 é segundo, e assim sucessivamente. Ele quer o terceiro maior. O primeiro maior é o 8, o segundo maior é o 7, o terceiro maior é o 6. Então o gabarito aqui é o que? Letra B de bravo. Próxima questão. Batendo no item. Ó. Numa questão como essa, na prova, se eu estivesse fazendo a prova, fosse um candidato, de cara, assim, mas de cara mesmo, eu ia riscar a letra A letra D. Elas são horripilantes. Por quê? Porque a posição tem que ser um número positivo. Eu não posso ter a posição 0. Teve um aluno numa turma que questionou, professor, antes do primeiro não vem o zereiro? Eu falei, o quê, meu filho? Zereiro é horroroso. Então não pode ser 0, não pode ser -1. Isso dá erro de sintaxe. Da mesma maneira, eu só tenho 6 números. Então não pode ser 9, não pode ser 10. Como é que eu vou pegar o nono se só tem 6? Como é que eu vou pegar o 10º se só tem 6? Então o gabarito aqui, por exclusão, só pode ser letra E. Agora, por descargo de consciência, eu vou ler. Ao inserir a função maior, A1 até B3, ponto e vírgula 1, o resultado é 10, porque é o maior de todos. Assinale a alternativa que deveria estar na célula 4 para exibir o 9. O 9 é o segundo maior. Então é só colocar o número 2 que ele vai pegar o 9. O 9 é o segundo maior. Gabarito, letra E de eco. Bom, essa já está trazendo o gabarito, mas a gente vai resolver mesmo assim. Ele quer o que aqui? O terceiro, essa é repetida. Por isso. Agora sim, vamos ver essa. Observe a planilha a seguir elaborada no Excel 2016 em sua configuração padrão. O que o examinador traz aí para a gente? Ele traz 4 fornecedores, ele quer calcular o preço mais barato. O que é o preço mais barato? É o menor preço. Então, a fórmula aplicada na célula F2, se eu estou elaborando essa planilha, eu quero o preço mais barato, eu vou colocar o quê? O mínimo de B2 até E2. Só que não existe essa alternativa, né? Então, eu poderia substituir por o menor de B2 até E2, ponto e vírgula 1. Isso faz com que
as funções mínimo e menor se tornem equivalentes. O primeiro menor é o mínimo. A letra A traz o mais caro. A letra B traz o mais caro. A letra C traz o total. A dúvida vai ficar entre a letra D e a letra E. Só que, na letra D, percebam, eu tenho 4 números. Quando eu coloco o 4, ele vai pegar o quarto menor. E quem é o quarto menor? É o mais caro. Assim como a letra E traz o quarto maior. E quem é o quarto maior? É o menor. Ou seja, é o mais barato. Então, o gabarito aqui é letra E de eco. O examinador criou uma armadilha, né? Não é intuitivo você marcar a letra E. Porque se tu quer o menor de todos, não deveria usar a função maior. Mas quando eu pego o quarto maior, se eu tenho 4 números, o quarto maior é o menor. Então, o gabarito aí ficou letra E de eco. O examinador, ele não é teu amigo. E a próxima? Bom, essa questão ela tem uma previsibilidade no que tange a uma diferença do Excel para o cálculo. Essa diferença consiste em uma referência externa. Como assim? Observe comigo. Imaginem que eu tenho a coluna A, 7, 8, 4, 5, 6. A coluna A da planilha chamada janeiro. E eu quero fazer, na planilha de fevereiro, eu quero o total de janeiro. O que eu posso fazer? Eu posso colocar a soma, mas na hora de fazer a referência, eu estou querendo pegar a coluna A da outra planilha. Então, eu vou colocar aqui janeiro, exclamação, e aí vou colocar o intervalo, A2.A. Essa sintaxe vai me permitir calcular a soma do intervalo da coluna A da planilha janeiro. Olha aí. Esse 30 é o somatório desses números. Então, sempre que eu quiser fazer uma referência a uma célula de outra planilha, eu coloco o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula. Aí ele me traz a informação contida em uma outra planilha. A sintaxe no Excel vai ser planilha, exclamação, célula. Essa é a sintaxe do Excel. E o que muda? O que muda no LibreOffice é que ao invés da exclamação, utiliza-se o ponto. Planilha, ponto, célula. No Calc é o ponto. Então, vamos ver. Na letra A, esse colchetes é uma sintaxe inválida. Na letra B, esse parênteses é uma sintaxe inválida. Na letra B, esse sinal de maior é uma sintaxe inválida. Esses dois sinais de 2 pontos adjacentes é uma sintaxe inválida. A letra C, o gabarito, onde eu tenho o uso correto no Excel da exclamação e no Calc do ponto. Na letra D, eu tenho um erro de sintaxe. Na letra E, eu tenho um erro de sintaxe. Isso tudo é erro de sintaxe. Ok? Gabarito, portanto, letra C de Charlie. E o que é importante? Entender essa sintaxe aqui. Ó. É o nome da planilha, exclamação célula no Excel, e o nome da planilha, ponto célula no Calc. O que vai variar aqui é a exclamação e o ponto. Ok. Vamos para a próxima. Agora a gente sai do Excel. Tem gente que já deve estar comemorando, né? Saiu do Excel, graças a Deus. E vamos pegar um outro ponto do edital e falar sobre o Windows. Essa questão é uma das questões mais recorrentes em concurso público. O objetivo desse aulão é bater naqueles assuntos que você não pode perder, né? Os assuntos mais propensos. Então, observa comigo.
Qual a alternativa que traz um nome inválido? E aí? Qual a alternativa que traz um nome inválido, que eu não posso usar para salvar o arquivo? Nós temos 9 caracteres inválidos, que não podem ser usados nem em arquivos, tampouco em pastas. A gente vai desenhar esse bonequinho, ó, com a mão na cintura. Esse é o nosso bonequinho simpático, bonequinho assexuado. Quem tem uma boa memória visual vai lembrar do bonequinho na prova. Para fazer um bonequinho desse, você tem a barra, que é a perna esquerda, e a contrabarra, que é a perna direita. Então, ó, barra, barra, não pode. O pipeline não pode, que é a barra em pé. Não pode o sinal de menor nem o sinal de maior. Não pode o 2 pontos asterisco, que é o beijinho. Não pode as aspas e não pode o sexo, que é uma interrogação. Então, ó, não pode a interrogação, não pode o asterisco, não pode a barra, não pode a contrabarra, não pode pipeline. Gabarito letra D é a resposta da questão. Professor, pois não. Um arroba pode? Ô, meu filho, tá vendo arroba no boneco? Não. Então pode. Qualquer coisa que não tiver no boneco, pode. Só os 9 do boneco é que são proibidos. Entendi. Por isso que o gabarito é o quê? Letra D de delta. Pode ter arroba, pode ter porcentagem, pode ter underline, pode ter hífen, pode ter vírgula, exclamação, não interessa. Acento. Entendi. Só não pode ter o bonequinho. Tá. Vamos que vamos. No sistema operacional Windows, independente da versão, os atalhos que executam respectivamente mostrar a área de trabalho. A área de trabalho em inglês a gente chama de desktop. Então, o atalho para o desktop vai ser o Windows D. E restaurar todas as janelas, ou restaurar todas as janelas, ele colocou como equivalente, né? E executar o Windows Explorer. O atalho para o Windows Explorer vai ser o Windows E de Explorer. Então, o gabarito aí é letra C de Charlie. Na véspera, a gente precisa lembrar os principais atalhos. Então, o logotipo do Windows mais C é o atalho da Cortana, que é uma assistente virtual. Mais D é o atalho do desktop, que é a área de trabalho. O E é o explorador de arquivos. O L é o atalho para lock, bloquear o computador. Bloqueia. Lock. O M é o atalho para minimizar. O P é o atalho para trabalhar com 2 monitores. O R abre a caixa de diálogo executar. E o V é o histórico da área de transferência. Esses são os principais. São todos? Não. E nem você vai decorar todos de uma hora para outra. Histórico da área de transferência. Beleza? São atalhos do Windows. Vamos para a próxima. Essa questão, pessoal, faltou a imagem, né? Mas vocês vão considerar uma tela do LibreOffice. O LibreOffice ele tem os atalhos todos em inglês. A pegadinha que o examinador vai tentar montar é confundir os atalhos do Word com os atalhos do Writer. Confundir os atalhos português e inglês, que são muito diferentes mesmo, né? Ctrl A no Word é abrir. Abrir no Writer é Ctrl O. Ctrl A no Word é novo. Novo no Writer é Ctrl N. Ctrl N no Word é negrito. Negrito no Writer é Ctrl B. Ctrl B no Word é salvar. Salvar no Writer é Ctrl S. Ctrl S no Word é sublinhar. Sublinhar no Writer é Ctrl U. Ctrl U no Word é substituir.
Caramba, o candidato ele tem que treinar isso, né? Ele tem que perceber essa diferença, essa pegadinha do português e do inglês. Então ele está no LibreOffice, o LibreOffice é em inglês. Em inglês, ele quer colocar em negrito. Negrito em inglês é bold. Então o atalho é Ctrl B. Ctrl N é no Word. O segundo parágrafo vai ser justificado. Justificado é Ctrl J. Ctrl S, centralizar. A última linha será sublinhada. Sublinhada é underline em inglês. Então vai ser o Ctrl U. Gabarito letra A. E o salvar como é o Ctrl Shift S. Salvar é o Ctrl S. E o salvar como é o Ctrl Shift S no LibreOffice. Então o gabarito aí é letra A. Ok? A letra E, os três primeiros da letra E seriam o negrito, o justificado e o sublinhado no Word. Para você perceber como os atalhos são diferentes, né? Então o gabarito aí ficou o que? Letra A de alfa. Vamos para a próxima. Essa questão trabalha efeitos de texto. Perceba o que aconteceu com esse texto. Ó. Um efeito foi aplicado de modo que as letras fossem alteradas. Olha como é esse Ezinho aqui e como é esse Ezinho aqui. Ó. Olha como é esse Azinho aqui e como está aqui embaixo. O que aconteceu com essa letra? Tem gente que marcou nessa questão que a letra ficou maiúscula e perdeu um ponto. Esse efeito é chamado de versalete. Como é que é? Versalete. Olha no quadro aí, ó. Olha no Word. Vou colocar Renato da Costa. Vou escrever isso 3 vezes. Todas em maiúsculo. E versalete. Vê se você consegue perceber visualmente. Na primeira, eu tenho o texto em letras maiúsculas e minúsculas. Então, aqui não tem efeito. Não tem efeito. Na segunda, estão todas em maiúsculo. Vê que todas estão na mesma altura. E a terceira? Na terceira, eu consigo ver que o R e o C são maiores. E as letras que são minúsculas ficaram com a caixa alta. Esse efeito é chamado de versalete. No versalete eu consigo distinguir a maiúscula e a minúscula pelo tamanho. Então, o gabarito dessa questão é letra B de bravo. Versalete. Vale a pena também você lembrar o efeito taxado, o efeito taxado duplo. Taxado é uma linha no meio. Dando ideia de erro, né? De negação. Código revogado, taxado. Taxado duplo são 2 linhas. O sobrescrito, que coloca, por exemplo, o 2 em cima. E o subscrito. Subscrito embaixo. Então eu tenho os botões representados, né, com x ao quadrado, com x com 2 embaixo, para sobrescrito e subscrito. Vamos para a próxima. Tente o seguinte documento criado no Word e sua configuração padrão com as suas marcas de parágrafo ativadas. Como é que ativa essas marcas de parágrafo? Clicando no botão chamado Mostrar Tudo. Lá na guia página inicial, na barra de ferramentas, a gente tem um botão que exibe caracteres não imprimíveis, que ele pode chamar de marcas de formatação.
Aí o espaço é representado por uma bolinha. O tab é representado por uma setinha. Se a setinha for curva assim, é uma quebra de linha, que pode ser feita com Shift Enter. No fim do parágrafo, aparece esse símbolozinho que representa o quê? O Enter, que é o fim do parágrafo. Se aparecer um íconezinho tipo uma lanterna verde, é o fim da célula, dentro da tabela. Então, são todos caracteres que você pode estar vendo na tela, mas que não vão sair no papel. Esses caracteres são chamados caracteres não imprimíveis. Assinale a alternativa que indica corretamente quantos espaços em branco foram digitados entre o final de 2021 e a palavra página. Olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 setinhas. Então, a gente tem 8 tabs. E nenhum espaço em branco. Por isso, o gabarito aí é letra A de alfa. Não tem espaço em branco. Beleza? Tem 8 setinhas, são 8 tabs. Para que tivesse 8 espaços, teria que ter 8 pontinhos assim adjacentes. Legal. Vamos para a próxima. Essa questão, ela parece muito, essa é uma questão do NCE, que precede a PR4 nas provas da UFRJ, e que parece muito com uma questão que é no TJ São Paulo esse ano. A questão, basicamente, ela queria saber se precisa selecionar um trecho de texto para poder aplicar uma formatação. Por exemplo, vamos reproduzir aqui. O carinha escreveu feijão. Aí ele selecionou o O com tio. Quando ele tecla o A com tio, ele sobrescreve a seleção, né? Ele apaga a seleção e insere aquele conteúdo que ele digitou. O cursor ele ficou piscando ali entre o A e o O. Quando o cursor pisca entre dois caracteres, é suficiente para colocar a formatação? Se eu clicar em negrito, vai ficar em negrito? Fala comigo. Fala sozinho, fala comigo. Negrito, itálico, sublinhado, vai funcionar? Negrito, itálico, sublinhado. Cor da fonte, olha aí. Taxado. Então, perceba que se o cursor estiver entre dois caracteres, é suficiente para aplicar a formatação na palavra inteira. É lógico que se eu selecionar é melhor ainda. Se eu selecionar, não tenho dúvida, vai aplicar no texto selecionado. Mas se eu não selecionar, o fato de estar dentro, entre dois, faz com que seja aplicado o recurso na palavra toda, a formatação. Então ele selecionou o O, digitou o A, e aí o cursor ficou piscando entre o A e o O. Quando ele pressiona o I, ficou em itálico. Quando pressiona o S, ficou sublinhado. Quando ele volta, desfaz o sublinhado. Quando ele desfaz de novo, desfaz o itálico. Quando ele refaz, refaz o itálico. Então, a resposta vai ser feijão em itálico. Letra C de Charlie. Entendi. Então, perceba aí, ó. Itálico, sublinhado. É uma sequência. Itálico, sublinhado. Desfazer, desfaz, sublinhado. Desfazer, desfaz o itálico. Refaz, volta o itálico. Era o raciocínio. Letra C. Vamos que vamos. Considere a tabela mostrada na figura a seguir como parte de um documento do Word. Essa questão é interessante. O que essa questão traz para a gente? Eu tenho uma tabela aqui com duas colunas, A, B, C, D, E, e tem os nomes. E uma tela de classificação. Ele manda classificar pela coluna 2 de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. A coluna 2 é a coluna que tem os nomes. Em seguida, ele pede para classificar pela coluna 1. E aí o candidato erra a questão. Como? Observe a letra C.
A letra C é uma alternativa errada. Por quê? Porque ele ordenou a coluna 1. E, na verdade, ele tirou a correspondência, inclusive, das linhas, né? Porque a linha que tem o A é a linha do Sérgio. E na letra C, olha o que ele fez. A gente percebe que isso aqui já está decrescente, mas ele colocou a coluna A decrescente também, fazendo com que perdesse a correspondência entre as colunas. Não. Vocês têm que perceber o seguinte. Sempre que ele ordena, ele vai ordenar as linhas. A linha é um registro. Então é como se fosse uma informação única. Ou ela sobe ou ela desce. O detalhe aí é que o segundo critério de classificação é um critério de desempate. Então ele só vai ser usado se houver empate. Se não tem empate, não tem desempate, gente. Não há o que se falar de desempate se não tiver empate. Como assim? Vou falar, por exemplo, do concurso. Ah, eu sou velho. Significa que a vaga é minha? Não necessariamente. Como que vai ser a classificação do concurso? Pela nota. Quanto maior a nota, melhor a classificação. Então é nota decrescente. Mas certamente, várias pessoas vão tirar a mesma nota que você. E quem ficará na frente? Aí sim, eu posso ter o critério explícito no edital como a idade como um critério de desempate. Aí a pessoa mais velha vai passar à tua frente porque ela é mais velha. Esse critério de desempate só vale para os que estão empatados. Se não tiver empate, não há o que se falar no desempate. Nesse caso, não há empate, porque os nomes são todos diferentes. Nós teríamos problema se tivéssemos uma tabela com vários Sérgios Alves, vários Paulos Bahia, e aí sim, aí teríamos problema. Entendi. Agora, não tem empate, já está decrescente. O que vai acontecer? Não vai mudar nada nessa tabela. Por isso que o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Questão boa essa, hein? Assinale a alternativa correta relacionada ao URL. Bom, qual é a sintaxe de uma URL? A gente vai ter o protocolo, que também pode ser chamado de esquema na prova. 2 pontos, barra, barra. O domínio, que é o nome usado para substituir o número do IP. O domínio é o nome da máquina. A gente tem a porta e o caminho para chegar a um recurso. Agora, exemplo, tá bom. Vamos dar um exemplo. http, 2 pontos, barra, barra, renato.com.br, 2.80, barra, aulas, barra, ufrj.pdf. Então, aqui eu tenho um exemplo de URL, onde HTTP é o protocolo ou esquema. São sinônimos? Nesse contexto, sim. Domínio é o nome do computador hospedeiro, que eu vou estar usando no lugar do IP. Ao invés de colocar lá 200.5.7.9, a gente coloca um domínio que é um nome amigável. Esse 80 é a porta do HTTP. Normalmente não aparece porque já é o padrão, não precisa colocar. Mas se vier na prova, você tem que saber. Essa numeração depois do domínio seria o número da porta. E aqui a gente tem o caminho para chegar ao arquivo, né? A estrutura de diretórios que vai levar ao caminho. Entendi. Agora, essa sintaxe ela pode ter outros componentes. Eu poderia ter aqui, por exemplo, protocolo. Eu vou dar um outro exemplo de URL. https www.google.com/search que igual a
campus mais UFRJ. E aí, o que é isso? Aqui eu tenho uma outra URL. Protocolo, domínio, aqui seria o caminho. Só que esse caminho tem uma interrogação. E depois dessa interrogação, a gente tem um parâmetro que é uma consulta. Uma consulta a gente chama de query. E aqui é como se no Google ele estivesse mandando pesquisar pelas palavras campus e UFRJ. São os parâmetros que foram fornecidos nessa consulta. E daí? E daí que esse trecho, depois da interrogação, a gente vai chamar de query string. Ok? Isso caiu na prova da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, pegou muita gente. E olha essa questão do TJ São Paulo. Assinale a alternativa correta relacionada ao URL. O esquema refere-se a um protocolo de rede e corresponde ao primeiro grupo de caracteres de uma URL. É o gabarito. Letra B. A query string é uma consulta. Não é uma parte obrigatória da URL. A query string é opcional. Se você está num site que você faz uma consulta, ela vai aparecer na URL depois da interrogação. O caminho é tudo aquilo que vem depois da barra. Depois do domínio tem uma barra. Aí vem um caminho. Especifica o diretório, o local onde se encontra o recurso e não o protocolo. O fragmento ou parâmetro é uma parte obrigatória? Não. O domínio de uma URL é o protocolo? Não, domínio não é o protocolo. Domínio é o nome do computador hospedeiro. Então o gabarito aqui é letra A de alfa. Legal. Vamos para a próxima. No edital ele fala de intranet e extranet. Você tem que lembrar que a internet é uma rede pública, que a intranet é uma rede privada voltada para os funcionários de uma empresa, de uma organização, e que a extranet é a extensão da intranet para pessoas autorizadas, fornecedores, clientes, alunos. Então vamos voltar aqui. A coordenação de comunicação de uma instituição federal de ensino ficou responsável pela divulgação através de um site eletrônico de procedimentos, eventos e demais informações internas. Pessoal, se fossem informações públicas, estava na internet. Mas são informações internas. Então, eu vou pensar na intranet. De caráter administrativo, com acesso exclusivo ao corpo discente. A solução recomendada para com deve ser adotar a... E aí? Essa banca ela tem uma definição de que a intranet está circunscrita à organização, ou seja, que o acesso à intranet está nos limites da instituição. Por isso, o examinador trouxe o gabarito da letra C. Entretanto, ao meu ver, ele cometeu um pequeno erro, um deslize, quando ele colocou discente. Ele deveria, na verdade, ter colocado o corpo docente. Para quem estuda para uma instituição de ensino, essas palavras são muito importantes. Discente é o aluno, docente é o professor. A intranet é restrita aos funcionários. Os alunos vão acessar a extranet. Os alunos vão acessar a extranet. Então, eu posso entender ainda que se está dentro da instituição, eu estou acessando a intranet. Se eu estendo para o que o aluno acesse de fora, está acessando via extranet. Agora, se você me perguntar, professor, e o funcionário trabalhando em home office? Eu entendo que ele está na intranet. Se ele é um funcionário, eu entendo que o home office vai oferecer uma modalidade de acesso, como VPN,
para que ele acesse a rede da intranet, assim como os demais funcionários. Então, isso é conceitual. Conceito a gente pega em literatura, em livro, em doutrina. É fácil de corroborar que a intranet é voltada para os funcionários de uma organização e que a extranet estende para alunos, fornecedores, clientes. Então, assim, ao meu ver, a questão seria indiscutível se ele tivesse colocado corpo docente. Mas é uma questão dúbia quando ele traz essa contradição aí de caráter administrativo exclusivo ao corpo discente. Ficou feio, sabe? Embora o gabarito seja letra C. Vamos para a próxima. Bora! A Pró-Reitoria de TI resolveu reestruturar sua plataforma de comunicação institucional. É importante que se observe como dará a implementação dessas soluções, analisando a disponibilização de uma plataforma privada local para acesso exclusivo. Plataforma privada local para acesso exclusivo através da intranet. A banca, ela tinha, né, ou tem, esse caráter de intranet ser uma rede local. Então, intranet. Para que seja possível acesso controlado a agentes que não estejam nas dependências institucionais por meio de uma extranet. Se a pessoa estiver fora, por meio de uma extranet. E, por fim, uma plataforma pública. Aí não pode ter dúvida. Pública é o quê? Internet. Letra D de delta. Legal. O que os termos intranet e extranet representam? Tipos de rede. Não tem a ver com configuração, com sistemas operacionais, com vírus. A intranet é uma rede que utiliza a tecnologia da internet no âmbito privado, para os funcionários da organização. Legal. Marque a alternativa correta quanto aos tipos de redes de computadores, intranet e extranet. São constituídas apenas por máquinas de usuários? Não. É uma rede cliente-servidor. Uma rede que vai ter uma infraestrutura própria, vai ter seus próprios roteadores, seus próprios servidores. Empresas e organizações parceiras é extranet. Internet de país estrangeiro, não. Acessada apenas por gerente? Não. Mas construídas sobre o modelo da internet, sim. Gabarito letra E. Ele quer dizer aqui que utiliza TCP/IP, utiliza a mesma tecnologia da internet. Necessariamente vai oferecer os mesmos serviços e vai fazer uso dos mesmos protocolos. Não há diferença de protocolos da internet para a intranet. Gabarito letra E de eco. Vamos para a próxima. Intranet é uma rede de computadores privativa utilizada por muitas empresas hoje em dia. Em relação à intranet, pode-se dizer que utilizam as mesmas tecnologias que são usadas na internet? Sim. Gabarito letra A. Como não estão conectadas à internet, são imunes a ataques de vírus? Não. Imunes? De jeito nenhum. O protocolo de transmissão de dados de uma intranet, assim como da internet, é o FTP? Não. Não. Eu vou considerar o TCP/IP, é a base da comunicação na rede. Por serem redes privativas, alguns tipos de serviços comuns na internet, como por exemplo correio eletrônico, não são oferecidos ou não está errado. Apesar da semelhança dos nomes, intranet e internet utilizam tecnologias diferentes. De jeito nenhum. Utilizam a mesma tecnologia. E oferecem sim serviços idênticos, só que no âmbito quê? A intranet é no âmbito privado. Então o gabarito aí ficou letra A de alfa. Vamos para a Câmara de Marília? Vamos embora. A Aline enviou um e-mail conforme o preenchimento a seguir. A Aline enviou para. A Aline é o remetente, né? Aí eu tenho para CC e CCO, que são os destinatários. E Maria
Não é nada, gente. Assunto não é destinatário. Então, onde você vir Maria, tu já elimina. Nada de Maria. Marcou Maria, perdeu ponto. Os destinatários eram Beto, Carlos e Deise, sendo que a Deise está no CCO. Beto respondeu o e-mail de Aline usando a opção responder a todos. Então, Beto responde para a Aline e para todos ele vai responder também para o Carlos. Não tem como o Beto responder para a Deise, porque ele não sabe da existência de Deise. Deise está oculta. Os destinatários ocultos são visíveis apenas pelo emitente, pelo emissor da mensagem. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. Show de bola. Assinale a alternativa que apresenta um programa que pode vir embutido em um vírus, em um spyware, em um software de procedência duvidosa e cuja função é de capturar tudo que é digitado pelo usuário. Gente, na verdade, isso é um tipo de spyware, né? Mas o que captura teclas, o que é digitado, lembra que o teclado é o keyboard. Keyboard é igual a teclado. Log é igual a diário, faz o registro. Então, o keylogger é um software que faz o registro do que foi digitado. Letra E. Spam é uma mensagem de conteúdo indesejado. O cavalo de Troia se faz passar por um aplicativo útil, mas possui código malicioso escondido. O spyware é um programa espião, genericamente. E o worm causa lentidão, congestiona a rede, sobrecarrega os recursos da rede, se autorreplicando. O gabarito aí ficou o quê? Letra E de eco. E agora uma questãozinha de Linux. O que faz o comando ls? ls lista diretórios e arquivos, né? Os comandos do Linux são sugestivos em inglês, list, ls, list. List o quê? Diretórios e arquivos. Letras minúsculas, né, para os comandos. Criar um arquivo poderia ser o comando touch. Criar um diretório seguro? Não, tiro seguro. Pode ser o mkdir. Excluir diretórios, pode ser o rmdir, se o diretório estiver vazio, ou rm se tiver arquivos. Então, o gabarito aí ficou letra E. Um assunto que tende a ficar na moda é a parte de gráficos, devido ao crescimento, inclusive, da ciência de dados nas provas. Para construir um gráfico semelhante a esse gráfico é um gráfico de pizza, gente. Você tem que saber quais são os gráficos de linhas, barras, colunas, né? O gráfico de barras traz horizontais. O gráfico de colunas seriam barras verticais. Então, eu tenho barras, colunas, o gráfico de linha, um gráfico de dispersão, que é o X e o Y. São alguns exemplos de gráficos aí importantes. Beleza? Uma empresa tem uma intranet fortemente protegida, porém deseja dar a seus funcionários uma forma de estabelecer uma conexão segura ao computador de sua casa, à intranet da empresa, estando ligado à internet. Ou seja, o home office, o funcionário que vai acessar a intranet da empresa de casa. Para isso, ele vai utilizar uma tecnologia chamada VPN, Rede Privada Virtual. VPN é a tecnologia que permite ao usuário acessar uma rede privada por meio de uma rede pública, através de técnicas de criptografia e do uso de firewalls. A gente implementa uma rede privada virtualmente. Então, olha a questão da Unirio. Para que um usuário acesse a intranet implantada corretamente em uma universidade, cada vez mais a gente tem home office no serviço federal.
para que ele possa acessar a partir do seu computador pessoal em sua residência, o setor de TI da universidade, esse funcionário vai possibilitar o acesso através de uma VPN. VPN vai ser essa modalidade de acesso segura. Gabarito letra C de Charlie. Legal. Os bancos investem em recursos de segurança para minimizar os riscos de fraude. Gente, fraude financeira é o phishing. O phishing está associado à fraude financeira, ao golpe. É um tipo de golpe. Dessas alternativas, o Spyware é um programa espião, o botnet é uma rede zumbi controlada por um hacker. Ransomware é um assunto muito provável a cair na prova. O que é um ransomware? O ransomware é um malware, é um programa malicioso que criptografa os arquivos da máquina do usuário. Para quê? Para cobrar resgate, como uma espécie de sequestro. E cobra resgate. Então, ransom é resgate. Mas é um resgate de sequestro, né? Não é um resgate de bombeiro. Ele vai cobrar. Entendi. O gabarito é letra D, gente. Só que a letra E é muito importante hoje em dia em concurso. Entendi. Bom, com isso, a gente vai fechando essa revisão de véspera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero que vocês arrebentem na prova amanhã. Eu me coloco à disposição para dirimir dúvidas através das redes sociais. Pode entrar em contato. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Beleza? Muito sucesso amanhã, tranquilidade ao fazer a prova. Vai lá, faz o teu melhor e arrebenta. Fica com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade. Vou ficar ansioso aí para ver as questões. Qualquer possibilidade de recurso também divulgo nas redes sociais, beleza? Vamos que vamos! Valeu!